Falei com vocês que era rápido. Estou aqui para falar de iluminismo, bem rapidinho com vocês. O pensamento iluminista, ou a teoria iluminista, ela é baseada em transformações que ocorreram na Europa, a partir desse século XIV em diante. Tais como a gente pode citar o renascimento cultural, as reformas religiosas, ambos processos históricos que vão contribuir para o enfraquecimento do poder exercido da Igreja Católica. O movimento chamado iluminista, ele é de ordem cultural. Ele vai ter uma idealização intelectual dentro da Europa para que possa trazer luz à fé, ou melhor, um questionamento à fé, mas traga luz à ciência e à razão, colocando a fé como um fato a ser deixado de lado, não esquecido, mas que aonde a fé, a razão e a ciência possam ser a base de tudo. A ideia do iluminismo é trazer uma ilustração, é a ideia da razão como luz, da ciência como explicação. Seria um processo de conhecimento, um processo de progresso do ser humano, onde esse encontraria as respostas para as suas dúvidas. A maioria dos iluministas acreditavam em Deus. Eles não eram ateus, mas eles também acreditavam que Deus, como esse grande criador do universo, ele também trouxe a capacidade para o ser humano de pensar e questionar. E era necessário que houvesse esses questionamentos e esses estudos científicos para a comprovação até mesmo daquilo que outrora teria sido criado por Deus. Então, eles vão questionar os iluministas, os setores políticos, críticas à economia, críticas à política, crítica à democracia. Eles vão procurar respostas para várias questões. Se havia uma política absolutista, por que não podemos ter uma democracia? Se havia um setor econômico extremamente mercantilista, por que não um liberalismo sem a intervenção do Estado? Se nós tínhamos uma religião, um teocentrismo, onde centralizava tudo, se explicava tudo pela fé, por que não podemos ter um antropocentrismo, onde o homem vai ser o centro das atenções? E o social, que podia diminuir essas desigualdades sociais, acabar com aquela clara sociedade estamental e trazer um mínimo de igualdade. Os iluministas defendiam o uso da razão para o desenvolvimento do homem e a sua liberdade. O uso do pensamento racional deveria ser levado sempre adiante para substituir as crenças religiosas que o faziam ficar presos às tradições dessa mesma influência religiosa. As raízes do pensamento iluminista estão em René Descartes, que ele acredita que o método ou defende a ideia do racionalismo, o único caminho para chegar ao conhecimento. E como que seria esse método racionalista? O método da dedução, o método científico, o método de conhecer claramente. E ele usou uma célebre frase: se penso, logo existo. E ele afirma claramente que a dúvida, ela leva ao conhecimento. Nunca uma verdade absoluta deve ser completada. Sim, a dúvida, para que às vezes a gente com dúvida possa sempre procurar respostas mais plausíveis e aceitas. O iluminismo vai ocorrer claramente no século XVIII, o seu apogeu, que será conhecido como o século das luzes, o século dos questionamentos, o século das influências, os séculos do pensamento. Este foi um intenso e um movimento forte na França, onde influenciou não somente a liberdade, igualdade, justiça, fraternidade, mas também será a grande válvula de motivação para a Revolução Francesa. Lembrando que um dos primeiros pensadores é John Locke. John Locke, ele vai ver todo esse processo de Revolução Inglesa apoiado e pelas ideias iluministas que já haviam iniciado com Descartes. Ele vai escrever as suas ideias baseados nisso. E na França, foi o maior palco para o iluminismo, a expressão maior das suas ideias. E a insatisfação popular com os governos absolutistas e o desejo de liberdade vão culminar na Revolução Francesa. A frase simples da Revolução de liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade vão ser os lemas e um pensamento claro do iluminismo e desses ideais que vão ajudar ou buscarão ajudar por fim a esses regimes absolutistas do antigo regime. A base ou as teorias iluministas, elas eram
social, político e econômico. Defendiam a igualdade, uma clara verdade pelo social. A política defendia a existência de um governo constitucional para se sobrepor aos absolutistas e maior participação popular. E o econômico defendia um liberalismo, sem a intervenção do Estado, podendo ter a lei da oferta e da procura. Claro que nós podemos citar também umas características básicas: o antropocentrismo versus o teocentrismo, a fé versus a razão, o homem no centro, Deus no centro. São características claras desse processo do iluminismo. Nós podemos citar como clareza do iluminismo o racionalismo, o uso da fé, o anticlericalismo, que é o afastamento ou distanciamento ou o contrário à igreja, o naturalismo como uma perfeição da natureza, a valorização da natureza, a igualdade, onde todos seriam iguais perante a lei, o antropocentrismo, o homem ao centro das atenções, e o liberalismo, uma liberdade clara do direito, onde o homem poderia ter sua participação e seu maior entendimento. Dentro desse mesmo contexto, nós podemos citar também o enciclopedismo, uma reunião de vários escritores que vão trazer luz a esses questionamentos e criando a enciclopédia, sendo críticos ao antigo regime, à imposição da igreja. Podemos também colocar os fisiocratas e os liberais. Os fisiocratas acreditavam no absolutismo e o mercantilismo. E os fisiocratas acreditavam que esse sistema estava falido. Não era vantajoso manter absolutismo e mercantilismo. Para eles, a riqueza de uma nação estava na terra. Ou seja, eles acreditavam que a terra era a fonte de riqueza, não o poder absoluto do rei, não o mercado. Um grande pensador desse pensamento é François Quesnay. Os liberais criticavam tanto o absolutismo quanto o mercantilismo. E o trabalho era a fonte de riqueza. Então vocês pensem bem, uma ideia baseada por Quesnay, falando que a terra era a fonte de riqueza de uma nação, e uma outra ideia liberal, defendida por Adam Smith, que o trabalho é a fonte de riqueza de uma nação. Então nós temos dois pensamentos, aonde fala que a terra é importante, o outro que o trabalho é importante. Mas todos os dois pensadores criticavam as estruturas do antigo regime, que era algo falido para aquela época. Vai prevalecer a ideia do liberalismo econômico, defendido por Adam Smith, onde a liberdade econômica vai ser a base. E quem se beneficia da liberdade econômica? A burguesia, a grande financiadora dos pensadores iluministas e do pensamento iluminista. A burguesia vai se beneficiar profundamente disso. E, além disso, cria-se esse amplo poder que vai ser dado aos burgueses pelo capitalismo, a lei da oferta e da procura, uma liberdade clara do comércio, do ganhar, do capital, sem a intervenção do Estado. Muitos pensadores iluministas, que a gente pode citar, estão aí, como John Locke. Ele defende claramente o direito natural e critica o absolutismo. O que é direito natural? Os direitos inalienáveis, como a liberdade, né? Isso é um fundamento básico. Podemos dizer Voltaire, ele finda a intolerância religiosa e a favor da liberdade clara do pensamento. Eu posso não concordar com a sua ideia, mas vou defender a sua liberdade e expressá-la até o último caso. Jean-Jacques Rousseau, a soberania popular e um contrato social, onde o povo concede ao seu governo a condição de governá-lo, mas concedendo a ele seus direitos e deveres. Seria um contrato, um acordo entre povo e governo. Podemos citar o Barão de Montesquieu, a tripartição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Podemos citar também Denis Diderot e Jean Lambert, onde eles fazem um enciclopedismo, como eu citei agora há pouco, com uma base clara de divulgar as ideias de todos esses pensadores iluministas. O iluminismo, ele vai se espalhar pela França, incendiar países da Europa, chegando até o outro lado, chegando na América, influenciando a independência dos Estados Unidos, trazendo influências para as nossas revoltas, como a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira. Mas os governos absolutistas, eles precisavam se
modernizar. Então, absolutistas, para serem déspotas esclarecidos. Tipo de ação política que os governos vão adotar a partir de agora, onde estes soberanos começam a adotar ou aceitar algumas reformas iluministas, algumas ideias, eles deixam de ser tão fechados em suas mentes, abrem-se um pouquinho para que essas monarquias comecem a fazer algumas concessões e que eles também não percam seu poder. Então, os déspotas esclarecidos, eles vão beneficiar a burguesia, fazer algumas alianças com alguns grupos, mas eles não perdem de foco o seu poder. Esse é um resumo bem rápido que eu fiz para vocês de iluminismo. Espero que tenha ajudado. Grande abraço.